Olá bonitão, olá bonitona, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Obrigado por acessar esse vídeo e por nos permitir entrarmos na sua casa, entrarmos onde você está agora, para dividirmos nos próximos minutos algo sobre a Bíblia. Nós estamos abrindo uma série agora que vai falar de Atos dos Apóstolos, num movimento evangelístico da igreja primitiva, no início da igreja, as primeiras conversões da igreja, e tem coisas muito legais. Essa série é uma série para você que é líder de algo na sua igreja, ou líder de alguma reunião familiar ou de célula, você que deseja ter essa liderança ou ser instrumento de Deus aqui na terra. Portanto, fique com a gente até o final. Todos os dias nós vamos falar de um capítulo específico, trazendo desse capítulo aquilo que pode ser importante, aquilo que a Bíblia destaca de importante dentro desta leitura. Antes disso, eu quero pedir a você que você se inscreva nesse canal, caso você esteja assistindo e não seja inscrito. Sua inscrição é muito importante para nós. Que você encaminhe esse vídeo para outras pessoas. E caso você queira ajudar este canal, nós temos aí no comentário do vídeo o Pix, e se você deseja nos ajudar, fique à vontade. Vamos lá, eu quero começar em Atos, lógico, lendo, Atos 1. Vamos juntos? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Bom, deixa eu começar aqui uma coisa do início, lógico. Primeiro que a gente precisa saber quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Gente, o livro de Atos dos Apóstolos é da autoria de Lucas, um dos apóstolos de Jesus, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, tá bom? Então é uma continuidade daquilo que ele estava vendo no início da igreja. E ele foi escrito por volta de 63 depois de Cristo. Olha que interessante. Jesus, segundo os estudos, porque a Bíblia não diz exatamente quando foi que ele ascendeu aos céus em idade, mas a Bíblia diz que o seu ministério começou com 30 anos, mas ela não especifica com quantos anos Jesus foi levado aos céus, depois que ele morreu e ressuscitou. Mas se tem ali algo em torno de 3 anos e meio, então nós estamos falando que Jesus viveu aqui na terra até 33 anos e meio, ok? De novo, isso aqui não há absolutamente nada que indique essa idade na Bíblia, exceto estudos, mas sem uma referência clara declarada na Bíblia com quantos anos Jesus ascendeu aos céus. Então, em 63 depois de Cristo, nós estamos aproximadamente 30 anos depois de Jesus ser levado aos céus. Então, nós estamos falando em um movimento, aqui, muito pouco tempo, tá? Depois da morte de Jesus. Agora, isso não significa que ele está descrevendo as coisas que aconteceram exatamente no período em que ele escreveu. Por quê? Nós vamos ver aqui no capítulo 1, falando sobre a ascensão de Jesus aos céus. Que isso foi, como eu falei para vocês, aproximadamente em 33 anos e meio. Mas é importante a gente entender que essa carta é uma carta feita, escrita ali no ano 63, por tudo que Lucas observou acontecer no início da igreja, nos movimentos iniciais da igreja, no descer do Espírito Santo, nos inícios das pregações da igreja primitiva em Jerusalém e fora de Jerusalém. Então, assim, nós vamos ver toda essa primeira explosão, do crescimento da igreja. Então, vamos lá. Voltando agora, nós estávamos no capítulo 1, versículo 2, vamos agora para o versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, falando aqui de Jesus, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando de coisas
concernentes ao reino de Deus. Então, deixando claro que depois que Jesus ressuscitou, por 40 dias ele ficou na terra, aparecendo a seus discípulos e ainda ensinando aos seus discípulos coisas do reino de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Então Jesus, ainda antes de ter ascendido aos céus, estando em Jerusalém com os seus discípulos, disse: não saiam de Jerusalém até que aconteça, até que se manifeste a promessa de Deus, que é o quê? O descer do Espírito Santo. Então era uma ordem de Jesus. Assim que ele está para ascender aos céus, ele fala aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que vocês recebam o Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava ali determinado, para que descesse em Jerusalém. A primeira manifestação do Espírito na carne, Jesus já havia previsto que seria em Jerusalém. Tanto que ele diz aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai revelou a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que eu vejo aqui nessa conversa de Jesus com os seus discípulos? Os discípulos ainda preocupados na restauração de Israel como um reino glorioso, como um reino que não estaria sendo debaixo de Roma, ainda estaria. Os discípulos perguntam: Jesus, quando nós seremos livres de Roma? Quando nós seremos restaurados? Por que eles fazem essa pergunta? E é importante a gente esclarecer aqui, porque a promessa de Jesus para os judeus era do Jesus que restauraria Israel e retiraria Israel debaixo do domínio de outras nações, e faria Israel de novo uma nação soberana, e faria Israel de novo uma nação grandiosa, E também é importante a gente dizer que essa promessa vai acontecer, mas eu vou explicar isso ao longo de Atos, vamos dar tempo ao tempo. E aí nessa pergunta dos discípulos ao Jesus, Jesus fala: olha, não foquem nisso agora, não foquem de quando será feita a restauração de Israel como nação, porque esses tempos e épocas não compete a vocês conhecer, apenas ao Pai. Aí ele vai no versículo 8 e traz de novo o foco dos discípulos para onde eles deveriam focar. Ele traz o versículo 8 e fala: mas foquem no poder do Espírito Santo que virá sobre vocês, e com isso vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Ou seja, quando vocês receberem o Espírito, aí vocês vão espalhar por toda a terra, e vocês serão minha testemunha por toda a terra. Versículo 9. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem, e o encobriu os seus olhos. E estando com eles os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e disseram-lhe: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Então olha só, aqui está narrando a ascensão de Jesus aos céus. Os discípulos olham Jesus subindo ao ponto em que as nuvens tiram a imagem, ou seja, ele sobe e passa pelas nuvens, e ali eles não mais veem Jesus subindo aos céus. E é importante aqui tem uma coisa muito importante para a gente entender, principalmente aquilo que vai ser escrito lá em Apocalipse. 2 varões, 2 anjos aparecem diante deles, eles olhando ainda para os céus, e falam: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que subiu aos céus
do modo que ele subiu, ele voltará, ok? E aí, olha que interessante, no versículo 12, eles vão dizer aonde eles estavam quando viram Jesus ascender aos céus. Ele fala assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, ou nos dias de hoje, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Então aqui, aonde foi que eles viram, onde foi que aconteceu a subida de Jesus aos céus? No Monte das Oliveiras, tá bom? Vamos lá, versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora vamos ver aqui os discípulos. Olha só: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelotes, filho de Judas, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. 11 dos seus discípulos. Por que 11? Porque o 12º, que era Judas, após trair Jesus, ele se suicidou, ok? Então, nós estamos vendo aqui 11 discípulos reunidos, e é interessante porque a Bíblia vai relatar que eles perseveravam em oração, ou seja, mesmo com a promessa de Jesus, eles voltaram para Jerusalém, e nesse tempo aguardando a promessa de Jesus se manifestar, que era a descida do Espírito Santo. Como era a vida deles? Eles perseveravam em oração, buscando ao Senhor em oração. E aí vem falar, como eram 11 discípulos, do 15º até o 26º versículo, vai falar sobre Matias. Quem era Matias? Matias, e olha que interessante, Matias era um daqueles que estavam com Jesus desde o início, tá? Desde o início. E ele foi escolhido ali em oração para ser o 12º apóstolo, para suprir aquela lacuna que havia sido aberta por Judas. Agora vamos entender por que a importância, tá bom, de escolher um 12º apóstolo. Jesus não poderia ter continuado com 11 apóstolos. Depois de Jesus ter subido aos céus, para que ter 12 apóstolos? Bom, 12 é um número de governo, e é importante a gente entender isso. 12 não é só apenas um número de governo na terra, mas é um número de governo nos céus. Nós vamos ver quando se estabelece a nação de Israel, ele está submetido debaixo de 12 tribos. Nós vamos ver também uma coisa importante, que quando Jesus vem e ele escolhe seus discípulos, ele escolhe 12 discípulos. Olha que coisa interessante, cientificamente, como o número 12 é um número importante. Eu não sei se você sabe, mas cientificamente se tem comprovado 12 dimensões, e nós temos 12 meses do ano. Então assim, o número 12 é um número importante para governo. E preste atenção e entenda comigo o que eu vou colocar agora. Jesus, quando ele é capturado, tá, pelos romanos e morto, ele tinha, antes de ser capturado, 12 discípulos, estava debaixo de um número de governo, tá? Quando Judas o traiu e Jesus vai e faz logo o que você tem que fazer, naquele momento Judas deixa de ser um apóstolo, deixa de ser um discípulo de Jesus, quando ele traiu Jesus. E nesse momento, aquele governo perfeito que estava debaixo de 12 pessoas, 12 é o número de governo, caiu para 11. E nesse período em que eram 11, Jesus foi capturado e foi morto, ok? E ressuscitou. E aí a gente vai ver que, fazendo esse estudo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os apóstolos, entendendo a importância de se restabelecer o governo, ok? A autoridade de governo aqui na terra e no Espírito, eles então
façam ali através de orações e súplicas, e eles então colocam o 12º discípulo, o 12º apóstolo, o 12º, ou seja, eles restabelecem ali o governo. E é interessante porque Matias não vem assim, Matias não cai de paraquedas, tá? Olha o que eles falam no versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi levado às alturas, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então Matias não é escolhido, ele não cai de paraquedas. Matias estava junto dos 12 apóstolos de Jesus desde o batismo de João, desde o início do ministério de Jesus. Matias era uma pessoa preparada, Matias era uma pessoa que ali estava desde o início do ministério. E ele é escolhido, e ele é colocado novamente como 12º apóstolo, né? E se restabelece o governo. Eu vou parar por aqui por causa do tempo, para não ficar um vídeo muito longo, mas amanhã eu quero falar com vocês sobre a descida do Espírito Santo e o início da igreja. Obrigado por você ter nos acompanhado nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um vídeo que vai desatar o seu ministério, vai desatar, porque nós vamos falar muito aqui de estratégias de evangelismo, e você vai ver como a estratégia de evangelismo não depende de você. Às vezes a gente coloca muito dentro de nós o peso de que o evangelismo depende do meu dinamismo, da minha performance, daquilo que e você vai entender aqui que não depende de você. Algumas ações você vai precisar fazer, mas não depende de você. Tá bom? Fique conosco nesse estudo. Tenho certeza que esse estudo vai fazer diferença na sua vida. E tenho certeza que nesses dias, algo novo dos céus, Deus vai derramar sobre você. Mais uma vez, se inscreva se você não estiver inscrito. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua segunda-feira. Vem aí algo especial de Deus.